O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em que sai à sacada de um prédio em Roma, na Itália, e é saudado por uma multidão aos gritos de mito. O presidente participou da reunião da cúpula do G20. Em seu primeiro discurso, Bolsonaro afirmou que, além da vacinação, o governo brasileiro trabalha uma agenda econômica para minimizar os efeitos da pandemia no país e, assim, assegurar a retomada do crescimento econômico. O presidente Bolsonaro também ressaltou a importância de um comércio internacional livre de medidas distorcidas e discriminatórias. Bolsonaro disse: gradualmente, nossas economias recuperam-se à medida em que a crise sanitária é superada. Esses dois processos de recuperação caminham lado a lado. Ambos têm mostrado a relevância de promovermos um comércio internacional livre de medidas distorcidas e discriminatórias. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há quase 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que está nos assistindo aí por todos os veículos aqui do Senado Federal, TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado. O Brasil tem assistido nos últimos meses a uma escalada autoritária por parte de alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, as ações de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, onde ele mesmo investiga, faz a denúncia, julga e condena. Agora, como se não bastasse, vem essa decisão do TSE cassando o mandato do deputado estadual mais votado da história do Paraná, tornando-se o primeiro parlamentar que fica inelegível por 8 anos pelo crime de disseminar notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas. Na visão do voto dissidente do TSE, trata-se de uma pena abusiva por não haver provas suficientes sobre a interferência no resultado das eleições de 2018.
É muito semelhante, senador Estíbaliz Valentim, à prisão arbitrária de um deputado federal que deveria responder por seus abusos, primeiramente na Comissão de Ética da Câmara. Tenho visto um número crescente de parlamentares atuando no estilo pianinho. É impressionante como a gente percebe aí cada vez mais parlamentares, senador Jaime Campos, com medo de falar. Olha que coisa impressionante. Com medo de ser enquadrado. Parlamentar com receio de dar entrevistas, medindo palavras. Como se estivessem monitorados por uma espécie de pré-censura. Isso fere de morte, senador Espiridião Amin, o princípio constitucional da imunidade parlamentar, que vem do parlar, ou seja, apresentar, debater, defender ideias e opiniões que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas, do cidadão brasileiro. Ou seja, a liberdade de criticar, senador Carlos Fávaro, aquilo que seja errado ou injusto, está sendo, cada dia que passa, tolhida dos parlamentares brasileiros. Existe um ponto de convergência nesse processo de perseguição em curso. São sempre pessoas, olha a coincidência, sempre pessoas ou veículos de imprensa, site, blog, que defendem ideias conservadoras ou que fazem críticas ao poder judiciário. Quando a sociedade está descontente, senador Marcos Rogério, com o governo, com o Congresso, existem eleições democráticas para corrigir os rumos. Mas o que fazer? O que fazer quando o descontentamento é com o poder judiciário? A nossa Constituição deu apenas ao Senado Federal a prerrogativa de atuar em caso de abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Desde quando assumi esse mandato aqui com vocês, em 2019, foram mais de 30 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, sendo 2 deles de minha autoria. Em 132 anos de república, muitos deputados e senadores foram cassados. Presidentes da República sofreram o impeachment, mas o Senado nunca admitiu nenhuma investigação envolvendo um sequer ministro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo quando são cometidos abusos de poder por aqueles que deveriam dar o maior exemplo de correção em suas decisões. Por que só o Poder Judiciário está imune à investigação? Temos no Brasil a justiça mais cara do planeta. Toda instituição humana é formada, majoritariamente, por homens e mulheres responsáveis e honestos. Mas em quase todas essas instituições, sempre existem pessoas nem tão responsáveis, nem tão honestas. Senhor presidente, nós vivemos um momento muito crítico e eu só vejo 2 caminhos. Procurei, tenho refletido muito nesse tempo. O primeiro é finalmente admitir um dos vários pedidos de impeachment que estão aqui nessa casa, pendentes. O segundo é agir como Pôncio Pilatos, lavando as mãos, alimentando com isso uma verdadeira ditadura da toga.
Eu confio muito na sua sabedoria, na sua serenidade e no seu senso de justiça para preservar direitos fundamentais que a gente está vendo sendo atacados a cada dia. Para encerrar, vem de Rui Barbosa, o patrono dessa casa, esse pensamento tão atual. A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.